Paz do Senhor, amada igreja. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que tem como tema: tenha visão profética e mude as circunstâncias. Vejo que nós estamos batendo nesse profético, né? Nessa atmosfera profética, no declarar profético, no liberar a palavra profética. O pastor Cristiano pregou semana passada, né? De nós estarmos movendo as atmosferas, criando a atmosfera, né? Criando os momentos para que Deus possa agir. E nós precisamos ter essa visão profética para que a gente mude as circunstâncias. E o que é uma visão profética? Talvez você me pergunte, sabe, ter uma visão profética, ter uma visão espiritual, significa que nós vamos olhar além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Nós vamos enxergar além das circunstâncias. Nós vamos ver as coisas como Deus vê. Nós vamos buscar nele essa fonte, essa inspiração, essa autoridade, esse poder. Então, se você está numa situação de medo, você tem uma visão profética em relação àquilo que está acontecendo na sua vida, você olha para o que Deus diz em relação àquelas circunstâncias, e aí então você começa a enxergar como Deus enxerga. Então aquela circunstância, ela já não mais te envolve, mas você começa a olhar o Deus que está com você. Nós temos um exemplo bem interessante para que você possa entender isso. Existe um trecho lá na palavra de Deus que fala a respeito de Eliseu e o seu moço. E eles estavam dormindo, e quando eles acordaram, o moço foi até a porta, a janela, olhou para fora e viu que eles estavam cercados pelo exército inimigo. E aquele moço, ele se assustou, ele ficou com medo. E ele voltou e disse para Eliseu: Senhor, eles estão nos cercando. E Eliseu, ele disse: Senhor, abra os olhos para que ele veja que maior é aquele que está conosco. Então, quando o jovem volta novamente lá, ele enxerga os exércitos do Senhor, do Deus vivo, carruagens de fogo, muito, muito mais, né, maiores, grandiosos, aquele exército dos céus, do que o exército que estava cercando eles. Então, a visão profética é isso. É você ver aquilo que Deus tem para você. É você declarar, você não olhar a circunstância, mas você olhar e determinar a palavra do Senhor acontecendo, a mão do Senhor se movendo sobre você. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência de uma visão profética também, de como isso é interessante, a nossa posição nessa visão e como muda as circunstâncias. É a história de Davi e Golias. Todos vocês conhecem, né? É uma história tão conhecida nossa, mas eu acho tão tremendo Davi, como ele se posiciona como esse profético, com essa visão, e como isso mudou as circunstâncias. Então, o texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos, mas antes de nós lermos ali, para a gente se situar a respeito disso, eles estavam em guerra contra os filisteus. E eles estavam, então a palavra de Deus diz que o exército filisteu estava numa colina e o exército de Israel em outra colina, e o que dividia eles era um vale. E todos os dias, um guerreiro do povo filisteu vinha afrontar o exército de Israel. E esse guerreiro era Golias. E a palavra de Deus diz que ele era um forte guerreiro. Era um guerreiro experiente. Um guerreiro que tinha cerca de 3 metros de altura. Só a sua armadura pesava em torno de 80 quilos. Então imagina o tamanho do homem, né? Só a ponta da lança dele pesava 12 quilos, só a ponta da lança. Então realmente ele era um gigante que amedrontava. E durante 40 dias, esse filisteu, ele vinha ali de manhã e de tarde e desafiava o povo.
desafiava o exército para que viesse e lutasse com ele, né? E é interessante que Golias, ele amedrontava, ele colocava medo. O povo de Israel já era um povo vencedor de várias batalhas. Era um povo que sabia guerrear. Havia ali grandes homens de guerra, Saul, Jonatas. Eles eram guerreiros, né? As mulheres cantavam que Saul matou milhares, né? Então ele era um grande guerreiro. E ali, de repente, o rei estava acovardado por causa daquele gigante. Ele não conseguia, todos eles estavam ali nesse momento acovardados. Então aparece Davi, um jovem de boa aparência, ruivo, né? Ele aparece ali nessa história para levar uns queijos, uns pãozinhos para o irmão deles que estão na guerra. É isso que ele foi fazer lá, né? E Davi, ele chega ali, ele era pastor de ovelha, e ele chega ali e se inteira dessa situação. Mas sabe o que é interessante? Que Davi, nós já vamos ler o texto, é que Davi, ele, quando ele foi ungido rei, um capítulo anterior, no capítulo 16, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Olha o segredo de Davi aí. O Espírito do Senhor se apossou dele. Então Davi, ele chega ali nessa circunstância. E sabe o que é interessante, amados? O gigante, ele precisa ser enfrentado e vencido. Amém? Né? Precisava disso, precisava que o gigante fosse enfrentado e vencido. Mas somente quem tem uma visão profética do seu chamado e do seu destino vence. Somente quem tem essa certeza de quem é em Cristo consegue vencer o gigante. Sabe, a palavra de Deus diz assim que nós fomos feitos reino de sacerdotes. Amém? Você é profeta aí. Tem voz de Deus na tua vida. Você é nação santa. Você é povo de Deus. Você foi feito para matar gigantes. Amém? Nós temos que ter essa visão. Não importa o que o gigante está vindo se apresentar, nós temos que ter a visão de quem nós somos em Deus. Quando o gigante, se ele vem contra nós, ele vem para nos dar medo, para nos tirar da posição que Deus nos colocou, para dizer que a gente não consegue, para dizer que você é fraco, que você é pequenininho. E olha que interessante que esse povo vencedor, guerreiro, estava se sentindo assim, mas precisou de um homem cheio do Espírito Santo, com uma visão profética para afrontar esse gigante. E olha o que o texto diz lá, vamos acompanhar. Versículo 23 de 1 Samuel 17, nós vamos estar colocando ali na tela. Versículo 23, enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. E Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Então Davi perguntou aos soldados, versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, olha aqui, ó. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha os céus na terra. Davi já declara, você não está desafiando a nós, ele já traz o céu ali. Você está desafiando Deus, né? Visão profética. Diante daquelas circunstâncias, ele não olhou, poxa, está desafiando só o meu exército, o meu povo. Não, está desafiando o Deus vivo, a quem pertence esse exército. E aí então, versículo 31 diz assim, alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Davi já se apresenta, Davi já vê uma oportunidade, usa-me a mim, pode deixar que eu vença esse cara aí, né? E aí então Saul responde ali, né? Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude.
Sabe que é interessante? Eu pulei uns textos aqui, mas antes disso, antes de Saul dizer para Davi que ele era apenas um jovem, os irmãos dele já tinham dito para ele que era para ele não se meter na história. O exército olhava para Davi e via um moço, um pastor de ovelha, de poucas ovelhas ainda fala. Então ele já tinha sido, vamos dizer assim, menosprezado, já tinha sido recebido crítica, né? E agora o rei também fala isso. Mas olha o que Davi fala aqui, ó. Davi traz a verdade e rebate já a mentira que poderia ter sido lançado na mente dele. Davi, porém, insistiu e disse assim, ó: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Amém? Olha só, amados, que tremendo isso. Davi, diante dessa circunstância, ele libera uma palavra profética, uma visão profética. É o Senhor que vai fazer com que eu vença. É o Senhor que vai batalhar essa batalha. É o Senhor que irá me usar. E eu libero essa palavra no nome de Jesus sobre as nossas vidas. Sabe, que nós realmente sejamos essas palavras, essas pessoas com essa voz profética, não só sobre a nossa casa, mas aonde nós estivermos, sobre a nossa nação, sobre todas as circunstâncias, que nós sejamos essa voz profética que muda as circunstâncias que estão em nossa volta. Que alguém e vê o que essa pessoa está passando, você vai liberar palavras sobre a vida dela e vai mudar as circunstâncias da vida dela. Esse poder, essa unção está sobre nós a palavra profética do Evangelho, das boas novas de salvação, de ganhar as pessoas para Cristo, de pisar serpentes e elas não fazerem mal, de tomar coisa envenenada e nós não fizermos mal. Aonde nós formos, nós vamos levar a palavra de Deus e vamos gerar a vida de Cristo. São palavras proféticas que Jesus declarou sobre nós. E quando nós abrirmos a boca, tudo isso irá acontecer. Então que o Espírito Santo possa usar você, que a tua mente esteja aberta, que você tenha essa visão do céu, essa visão profética. Em toda e qualquer circunstância, se apresente diante do Deus vivo e diga: Senhor, eu vou matar esse incircunciso. Sou eu, Senhor, na tua força. Davi, ele viu a oportunidade de vencer mais uma coisa ali. Ele já tinha matado o urso, o leão. Quem que é esse gigante? Eu acho que Davi nem viu que ele era tão grande assim. Davi já disse: esse incircunciso aí, quem é ele para desafiar? Visão profética. Durante 40 dias, eles estavam ali sendo desafiados, aquele exército sendo acovardado. Né? Eles estavam ali, Saul e Jonatas, escutando aquelas afrontas daquele gigante. Eles estavam temendo, eles estavam fugindo, eles estavam escondidos, sabe? Eles tinham perdido o ânimo, eles tinham perdido a coragem, eles já estavam vendo a derrota, eles já estavam vendo a vergonha, o vexame, porque eles achavam que eles iriam perder. Mas no 40º dia, esse jovem se levanta, né, e desafia esse gigante. A expressão de Davi, né? Davi diante daquele gigante, quando ele foi desafiado, eu acho tão interessante, porque o povo, eles sabiam quem era Deus, mas naquele momento ali, eles estavam tão amedrontados que eles não conseguiam mais lembrar que eles pertenciam ao Deus vivo. Mas precisou Davi lembrar eles disso. Precisou Davi dizer que esse gigante estava desafiando não só o exército, mas o povo de Deus. Estava desafiando o Deus daquele povo, o Deus daquele exército.
Sabe, Davi ouviu as mesmas palavras que o gigante estava falando durante 39 dias, ali já era o 40º dia. Ele ouviu as mesmas palavras, mas ele teve uma visão diferente. Preste atenção nisso, o problema não está nas palavras que você escuta, o problema está na visão que você carrega. A visão que você tem vai fazer a diferença. Você já viu várias pessoas passando pelas mesmas circunstâncias que você já passou ou está passando? Parece um repeteco de história. E aí você para e pensa assim, poxa, mas por que ele fez isso? E para ele passou pela essa mesma circunstância que eu passo, e tudo mudou na vida dele e a minha ainda não mudou. Profética. Que palavra você vai ouvir? Que palavra você vai carregar? O que você vai fazer com aquilo que está diante de você? Sabe, amados, não importa com que palavra o diabo vem contra você, porque é o diabo. O gigante que nós enfrentamos é o inimigo das nossas almas. Nossa luta não é contra carne e sangue, a palavra de Deus já diz isso. A nossa luta é espiritual. Então não importa a expressão, a palavra que vem contra você, nós devemos estar atentos. Não a palavra que vem nos colocar medo, mas nós devemos estar atentos à visão de Deus sobre as nossas vidas. A verdade de Deus, o que a palavra de Deus diz a teu respeito, as promessas que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família. Essa é a visão que nós carregamos. Deus tem uma visão extraordinária para nós. A palavra de Deus diz, se quiseres, se me ouvires, se me obedeceres, nós vamos comer o melhor nesta terra. Às vezes nós achamos que nós vamos ter a plenitude somente quando nós estivermos no céu. Sim, nós vamos ter algo que nós nem imaginamos. Mas o Senhor tem promessas para nós enquanto nós estamos aqui na terra ainda. Né? E nós temos que declarar essa provisão do Senhor sobre nós. Davi, ele era um menino, é verdade. Ele não tinha experiências de guerra, mas ele não sentiu medo com a afronta do leão, ele não sentiu medo com a afronta do urso, e também ele não sentiu medo do gigante. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha experiências em batalhas, mas em batalhas espirituais. Davi, ele tinha experiências profundas com Deus. Sabe, a primeira coisa que os gigantes fazem, os gigantes eles são insolentes. Os gigantes eles zombam da nossa força e da nossa fé. Quem você é? Você não é nada, a tua oração é fraca. Você nem mudou tanto assim ainda. Quem você pensa que é? É assim que o inimigo vem, que o gigante se apresenta. E nós vamos vencer ele com as nossas experiências em Deus. Sabe, Davi, ele escreveu os salmos, ele escreveu, né, a gente sabe disso, se você for ler a palavra em ordem cronológica, é bem legal, porque tem experiências de Davi em algumas batalhas que surgiram salmos em relação àquela batalha. Né? E estão lá os salmos. Então Davi, ele tinha essa experiência com Deus, sabe? Davi, ele tinha uma essência do Senhor dentro dele. E nós precisamos ser maior na nossa essência do que na nossa aparência, né? Então até eu coloquei ali, é preciso ser maior em essência do que em aparência. Sabe onde nós crescemos? No nosso secreto. Sabe, ninguém pode dizer para você que você ainda não é capaz de vencer as tuas batalhas. É você com Deus, é as tuas experiências com Deus. É isso que te fortalece. Eles olhavam para Davi e não viam o gigante que Davi era. Davi sim era gigante porque ele ia na força do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem batalharia com ele. Sabe, as pessoas às vezes vão olhar para você e vão achar que você não é capaz, mas aí você sabe que lá no teu secreto você se encontrou com o Pai. Lá no teu secreto você orou. Lá no teu secreto você entregou aquele problema, aquela circunstância para Ele. E você sabe que você saiu de lá diferente de como você entrou.
sabe? Deus te dá uma visão quando você o busca. É diferente, amados. Quando nós vamos buscar a Deus, quando nós buscamos essas experiências, quando nós vamos orar, Deus nos enche de fé. E quando você sai daquele momento da tua oração, você sai com a visão. Você já não se vê mais derrotado, você vê vencedor, cortando a cabeça do gigante. Não é? É na hora da prova que nós mostramos quem realmente nós somos, que cristão realmente nós somos. É na hora da batalha. Todos eles faziam parte. Davi, o exército era um povo de Deus, mas na hora da batalha que foi vista a diferença entre Davi e o povo naquela circunstância ali, né? Então bastou um jovem chegar, mas não de aparência diante dos homens, mas ele tinha diante de Deus. Ah, que tremendo isso, né? Que tremendo isso, você ter a aparência diante de Deus. Então busque lá no teu secreto. O Espírito Santo, ele está em você. Amém? O Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo também se apossou de você, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então tudo está disponível a você também. Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas, fazendo algo que ninguém estava vendo. E ele estava aproveitando para ter intimidade com Deus. Ele estava na sua função. Então você, aonde você está, você pode buscar intimidade com Deus. Porque Deus, ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Davi foi um grande adorador de Deus. Então é isso que o Senhor está buscando. Mude a tua mentalidade, mude a tua visão, busque essa presença de Deus. Davi, ele sabia que Deus não era um Deus distante, mas era um Deus presente. Ele sabia quem era Deus, que Deus se importava com ele. Por isso que ele foi tão enfático. Assim como o Senhor foi comigo com o leão, assim como ele foi com o urso, ele vai ser comigo com esse gigante. Ele não duvidou. Sabe, ele disse, o Senhor vai continuar sendo comigo. Às vezes, sabe, amados, nós vencemos tantas coisas e nos acovardamos com pequenas coisas. Não é essa a visão que Deus tem para você. De vitória em vitória. É vitória em vitória. Não é vitória, derrota, derrota, vitória, derrota, 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 vitória. Não é assim, é de vitória em vitória. Davi, ele disse, eu venci o urso, venci o leão, eu vou vencer esse gigante aí também. Pronto. Olha, eu acho tremendo isso, como ele era decidido, como ele sabia quem ele era em Deus. E nós temos que desafiar os nossos gigantes. Davi, ele diz, quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de pergunta você tem feito diante das circunstâncias da sua vida? Se Jesus te perguntasse assim, acaso essa situação que você está vencendo, está vivendo, é tão difícil que eu não posso interferir nela? Se Jesus te perguntasse para você, olha, essa circunstância aí é maior ou menor do que eu? Será que eu consigo vencer essa circunstância para você? O que você ia responder para Jesus? Se Jesus, ele dissesse assim, será que esse gigante aí que está diante de você é maior do que o meu espírito que habita em você? O que você ia responder para Jesus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua visão profética? Porque a tua resposta é a tua visão. Seja ela profética para o bem ou para o mal. Porque se você se ver um derrotado, como o exército estava lá acovardado, você vai perder. Mas se você se ver como Davi se viu, é na força do Senhor dos Exércitos, você vai vencer. Sabe que é interessante que Jesus, ele sempre fazia perguntas diante das circunstâncias. Ele perguntou lá para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia, mas Jesus queria saber, Bartimeu, você tem uma visão profética
do que eu posso fazer na tua vida? E Bartimeu gritando lá no meio da multidão: Senhor, eu quero ver. Ele gritou a visão que ele tinha: eu quero ver. Olha que tremendo isso, amados. Um cego lá de nascença: eu quero ver, Senhor. Ele nem sabia o que era ver, né? Se a gente for pensar, né? E ele tinha uma visão. Ele declarou e Jesus curou ele. Mas olha que interessante também. A palavra diz que Jesus estava diante do poço de Betsaida e aí... de Betesda, desculpa. E aí tinha um paralítico lá. E tinha o costume que quando as águas se mexiam, quem chegasse primeiro lá naquele tanque recebia uma cura, recebia um milagre. E Jesus, ele está lá e ele pergunta para aquele paralítico que está lá próximo do tanque. Jesus, ele diz assim: você quer ser curado? Veja que Jesus, ele já não disse assim: o que você quer? Ele disse: você quer ser curado? Jesus disse: eu tenho uma visão para você de cura. E sabe o que ele começa a falar? Ele começa a reclamar. Ele começa a dizer assim: Senhor, é culpa dos outros, porque é assim, quando a água se mexe, ninguém me leva até lá, e daí quando eu chego já não dá mais tempo. Ele começa a reclamar da vida, reclamar da circunstância, reclamar dos outros, se lamuriar, dizendo que os outros estavam roubando a sua bênção. E Jesus perguntou para ele assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus não estava perguntando se estava difícil, se alguém estava impedindo ele, se tinha acontecido. Jesus quer ser curado. E às vezes Jesus está falando as mesmas coisas para nós todos os dias. E a gente fica falando, dizendo: mas Senhor, é o fulano, é o ciclano, é porque ele, é porque ela, é porque disse isso, fez aquilo. Agora eu não posso mais fazer. E sabe o que acontece? Nós ficamos, às vezes, anos a um passo do nosso milagre. Porque nós não temos a visão profética. Nós não dizemos o que nós queremos. E colocamos às vezes culpa nos outros. Sabe, não importa a tua experiência negativa do teu passado. Jesus, ele não quer saber. Ele tem um presente para você. Ele tem um futuro. E quando você libera a palavra profética, o teu futuro acontece. É isso que ele tem. Tem outra circunstância também, quando Jesus estava lá e a multidão estava com fome. E Jesus pergunta assim: o que vocês têm aí no meio de vocês? E os discípulos vão lá, né? A gente sempre ri, foram lá, roubaram o lanche do menino, né? O menino foi o único que levou a lancheira com 5 pães e 2 peixinhos. E aí eles vêm lá e ainda vêm reclamando do lanche do menino. Nossa, tinha isso daqui, né? Com essa multidão aqui não vai adiantar de nada, né? E eles estão preocupados ali porque é muito pouco, sabe? Mas Jesus, ele não está preocupado com números. Jesus, ele queria saber o que eles tinham. Jesus, ele só quer saber se nós temos alguma coisa, porque o Senhor quer usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. É isso que ele quer fazer. É através do que nós temos que Jesus vai operar o milagre. É aquilo que você tem. Ele não vai pedir além do que você tem. É o que você tem. O que você tem disponível para mim. É isso que eu vou usar para fazer o milagre na tua vida. Isso é tremendo, amados. Sabe, o profeta, ele perguntou para a viúva o que ela tinha. E o que ela tinha? Um pouquinho de azeite. E o que o profeta fez? Multiplicou tanto aquele azeite, que aquela mulher, ela conseguiu pagar sua dívida. Ela continuou vivendo por resto da vida com aquele azeite. Ela se tornou uma empresária. Ela viveu o melhor da vida dela, porque o azeite ela pôde vender. Ela teve tudo o que ela precisava. Sabe, Davi, a palavra continua ali no texto, eu não li tudo para vocês, mas vocês sabem, Saul, ele quis dar a armadura dele para Davi. Davi até tentou colocar, mas não era a experiência de Davi, não era de Davi. O que Deus usou?
o que Davi tinha, a funda. Ele foi lá e pegou 5 pedrinhas no riacho, né? E assim, eu sempre penso que ele não pensou que ele ia errar a pedrada no gigante. A palavra de Deus conta que tinha mais 4 gigantes ainda naquele exército, né? Depois os valentes de Davi venceram eles. Então eu imagino assim que Davi pensou assim, se vier os outros, eu tenho para os outros também, né? Então o Senhor usou o que ele tinha na mão. Sabe, não olhe para o seu salário, olhe para o dono da prata e do ouro. Já contei para vocês, mas nosso primeiro dízimo foi dado não pagando uma conta de luz e uma conta de água. Nós escolhemos não pagar para poder devolver o dízimo. Até os 5 anos o Lipe tinha bronquite. Todo inverno o Lipe tinha pneumonia. O Lipe precisava usar bombinha. Desde o primeiro dízimo, o Lipe foi curado. E aí nós pudemos pagar depois a conta, porque nós não gastamos com ele na farmácia. Sabe, eu nunca vou me esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. Eu dei aquilo que eu tinha nas mãos. Eu escolhi honrar a Deus. E Deus nos honrou. Sabe, Deus, Ele quer o que você tem nas suas mãos. Não em relação a finanças, né, amados? Naquilo que você precisa na sua vida. Entrega para Ele. E Ele vai multiplicar, Ele vai operar o milagre. Jesus continua perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele vai sempre continuar escrevendo a tua história. Pare de colocar ponto final. Coloque vírgula. Deus tem sempre um novo começo para nós. E todas essas perguntas foram feitas em situações difíceis e todas elas houve uma manifestação divina, uma visão profética, houve milagres acontecendo na vida dessas pessoas. Então, quando você tem visão profética, você muda as circunstâncias. Pensa aí, o que você precisa mudar? Pensa aí o que você quer na sua vida. Vai acontecer, se você liberar a palavra de vitória sobre você. Sabe, então essa pergunta ainda continua sendo feita. E que tipo de resposta você dá diante das circunstâncias? E que tipo de pergunta você faz diante delas também? Sabe, às vezes nós nos baseamos no nosso medo. Mas será, Deus? Será que eu vou ser curado mesmo? Será que vai ter cura? Sabe, na época dos Covid ali, eu ouvi algo da minha discipuladora, e ela, quando nós estávamos nós 4 com o Covid, ela falou assim: não se associe com o espírito de medo. E eu falei isso para todas as minhas ovelhas com Covid: não se associe com o espírito de medo, porque realmente aquilo ali fez com que eu vencesse o meu gigante. Sabe? Não vou. Maior é meu Deus. Então, às vezes o medo vem nos paralisar. Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Quantos anos? Quanto tempo? Tá aí o Cacá. De prova, né, Cacá? Glória a Deus. Quantas orações. Mas a gente sempre dizia: Deus, você vai fazer. Deus, você vai fazer. A gente tinha visão. A gente sabia, a gente dizia: Cacá, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. E chegou o tempo. Visão, se apropriar da visão e não ter medo. Será que é para mim também? É para mim também. Nós temos que ter essa visão. Será que meu casamento vai melhorar? Vai melhorar. Nós não podemos ter desesperança. Mas será que eu vou buscar meu milagre? Vai acontecer? Vai. Não duvide. Sabe, às vezes as pessoas duvidam. Será que Deus vai fazer algo por mim? Será que Ele se importa comigo? Claro que se importa. Ele deu o melhor dele. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, por amor a você. Nós falamos por amor a nós, mas é Deus pessoal, foi por você. Então nós não podemos duvidar. Sabe, teve o pai daquele menino endemoniado, quando ele foi levado até Jesus.
ele falou assim: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Faça algo por nós. E Jesus disse assim: se eu posso fazer alguma coisa? Você está pensando se eu posso fazer? E aí Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Veja que Jesus diz assim: eu posso, mas é possível para aquele que crê, né? Então você precisa fazer parte disso, ter essa visão profética. Nós precisamos nos posicionar, deixar as perguntas de incertezas para longe de nós. Quando o gigante se chegar até nós, nós vamos olhar para ele e vamos dizer: você vai cair. Sabe, a muralha, ela caiu por causa da fé, não é? A fé daquele povo fez cair a muralha. Eles obedeceram a Deus. Eles fizeram um ato totalmente, claro, o pastor Cristiano já explicou o que aconteceu ali de uma forma científica, né? Mas o que eles fizeram foi totalmente insano, foi totalmente sem sentido. Marchar em volta daquela muralha, depois de 7 vezes, 7 dias, depois 7 vezes, depois dar um grito. Mas sabe por que eles fizeram? Por causa da fé. E eles, quando eles foram lá, eles já viam aquela muralha caída. Então o que derruba o nosso gigante é a nossa fé. O que derruba as muralhas é a nossa fé. Nós vamos declarar ele caído. Eu aprendi isso e eu achei muito tremendo. Que Davi, ele não olhou o tamanho do gigante, ele viu o tamanho da testa do gigante para acertar a pedrada. E eu disse: meu, é verdade. Como é mais fácil acertar num cabeção, né? Então assim, eu acho que ele nem olhou, ele só viu o tamanho daquela testa lá, porque eu vou acertar uma pedrada lá. E foi isso que ele fez, A palavra de Deus diz que quando Davi foi lá, o gigante disse assim: o que você pensa que eu sou? Eu sou um cachorro para você vir com uma pedra para mim? E ele ficou ali, Davi, girou, Tinha uma musiquinha das crianças que dizia assim: e girou, e girou, e girou, e girou, e girou, E aí, e a pedrinha, canta aí, Gi. E a pedrinha foi pelo ar, e o gigante derrotou, desabou, As crianças cantavam essa música, E realmente foi bem isso que Davi fez. O gigante lá falando, e Davi... Eu acho que quando Davi lançou a pedra, ele saiu com tanta força, porque foi o braço do Senhor, Quem tentará contra o braço forte do Senhor, Quem impedirá o seu agir? Aquela pedra entrou lá com a força do Senhor, Foi isso que aconteceu lá. Jesus, ele acalmava as tempestades. Ele dizia: mar, fique calmo. Jesus liberava palavras de poder. Sabe o que é interessante? Que eles olhavam para Jesus e eles diziam assim, os fariseus e os doutores da lei, Eles diziam assim: esse daí prega como quem tem autoridade. Eles viam que tinha algo diferente em Jesus. Tem algo diferente em você. Amém? Diga aí para quem está do teu lado: tem algo diferente em você. Você tem autoridade dos céus. Você tem que colocar em prática essa autoridade que Jesus te deu. Jesus liberou sobre nós, porque Ele conquistou, Então essa palavra está sobre nós para vencermos qualquer gigante. O teu futuro vai acontecer, a tua porta vai ser aberta, o extraordinário vai acontecer na sua vida, o sobrenatural vai acontecer, porque essa autoridade já está sobre você. Amém? Veja a tua vida transformada, as tuas circunstâncias transformadas, porque isso já está sobre você. E é interessante que Davi, ele gerou uma atmosfera com a atitude dele. Quando Davi foi lá e venceu o gigante, a palavra de Deus diz que o exército, o povo, os filisteus ficaram assustados quando viram o seu gigante caído. E aí eles começaram a fugir. E aí aquele povo guerreiro perseguiu os filisteus. E a palavra de Deus diz que eles caíam mortos. E foi uma batalha sangrenta.
fala, eles venceram. Davi inspirou os seus. Olha como é aqui, amados. Sabe, quando nós temos uma visão profética, nós inspiramos os nossos. Nós criamos atmosferas. Se você tiver uma visão profética sobre a tua casa, você vai inspirar a sua família. Visão profética. Sabe? Você tem que olhar e você começa a declarar: nossa casa é assim, a nossa casa é um cantinho do céu, a nossa casa é um lugar que flui o amor, a nossa casa é um lugar onde tem a provisão de Deus, a nossa casa é um lugar de unidade. E os teus filhos vão ver isso acontecendo. O meu casamento é abençoado, eu tenho uma aliança, eu tenho amor incondicional. E você vai ter isso sobre o seu casamento. Você vai estar lá no teu trabalho e você vai declarar que aquele lugar é um lugar de sustento, é um lugar próspero. Porque se você é dono da tua empresa vai crescer mais ainda. E se você é funcionário, o teu patrão vai reconhecer você. E você vai ser promovido. Sabe? Visão profética. Deus tem o melhor lugar para você estar. Né? Então você tem que mudar, e quando você profetiza, você muda a atmosfera. Davi profetizou sobre aquilo que ele viu. Então não são as palavras que nos amedrontam, são a visão que nós temos. Se você tiver a visão dos céus, você vencerá. Durante aqueles 40 dias, o exército começou a fugir, o exército queria correr. Davi teve essa visão diferente. Ele via aquele gigante caído. O exército achava que não conseguiam vencer. E Davi diz: quem que é esse cara? Quem que é esse incircunciso para desafiar o Senhor? Sabe o que é um incircunciso? É uma pessoa que não tem aliança com Deus na época deles. O incircunciso era quem não tinha aliança com Deus. Então, a visão de Davi é: eu tenho uma aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. Eu vou vencer ele. Sabe, eu vou te falar uma coisa, presta atenção. O teu problema, a tua circunstância, a tua luta não tem aliança com Deus. Você sim. Amém? É você que tem a aliança com Deus. Golias era incircunciso, ele já tinha perdido, já estava caído. Davi já viu ele caído, e Davi disse assim: hoje ainda o Senhor vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos, e este povo saberá que há um livramento em Israel. Sabe, amados, por mais difícil que as circunstâncias se encontram sobre a sua vida, eu quero dizer para você que haverá sempre livramento da parte de Deus. Amém? E Deus vai ser reconhecido na tua vida. Todos saberão o Deus que você serve, o Deus da tua provisão. Não tenha medo, você tem que começar a profetizar. Você é um profeta, você profetiza, a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém? O pastor Cristiano já pregou sobre a palavra. Sabe, tem aquele texto, aquela passagem do centurião, quando ele vai para Jesus e ele diz: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Visão profética. Ele sabia que era só Jesus dizer: está curado, e o servo dele ia ser curado. Visão profética. Sabe, tem um texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, já estou indo para o encerramento. Olha a visão que Davi tinha de Deus, de como Deus agia na vida dele. Está lá em Salmo 18. Diz assim: em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e tremeu, e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Então olha só, Davi, ele diz que clamou ao Senhor na aflição dele, e Deus ouviu.
E Deus se indignou com o que estava acontecendo com Davi, como se Deus não soubesse, né? Mas Deus se levantou para mostrar que Ele é um Deus presente. E aí continua assim: brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão e densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e o fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Do céu estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e foram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. Olha que visão! Uau! Mexeram com meu filho, agora vão ver o pai que ele tem, né? Foi isso que Deus fez. É assim, quando nós temos visão profética, nós vemos Deus agindo. Quem pode vir contra nós se o Senhor é por nós? Sabe, quando você se coloca como um profeta, você tem essa posição de profeta sobre a sua vida, você movimenta o mundo espiritual em seu favor. Davi, ele falou: hoje mesmo o Senhor vai entregar a tua cabeça na minha mão. Se a gente pensar assim, Deus devia estar lá. O que é que Davi falou? Ele disse que você vai entregar a cabeça do Golias na mão dele. Então eu vou mesmo. Pode deixar, né? Vai lá, corta a cabeça. Foi isso que Deus fez. Mas olha só, eu quero chamar o louvor para estar subindo. Tomem cuidado com uma coisa, com a murmuração e com o negativismo. A murmuração é a consequência de uma visão negativa. É uma visão de quem não sabe quem é Deus. Se você se posicionar negativo ou murmurando, é porque ainda talvez você não está sabendo quem é Deus. Deus, Ele move tudo. Deus é poderoso. Vocês lembram daquele desenho, daquela hiena que dizia assim: ó vida, ó azar? Lembram? Tem pessoas que elas às vezes ficam assim, né? E nós não podemos viver dessa forma. Aonde você estiver, você vai fazer a diferença. Aonde você estiver, você vai derrubar os gigantes. Aonde você estiver, se tem uma palavra negativa sobre a tua vida, você nem vai se deter, porque você sabe quem Deus é em você e quem Deus espera, o que Deus tem para a sua vida. Você é um vencedor. Você tem que acreditar naquilo que a palavra diz a teu respeito. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde as pessoas parecem que elas viraram profeta do caos. Elas olham para a política, elas olham para as circunstâncias, elas olham para as coisas e declaram somente o ruim. Não, nós vamos declarar os céus na terra. Profeta, visão de Deus, o melhor da terra. Deus nos deu uma terra prometida, né? Se o gigante está se posicionando ali, é sinal que a tua bênção está chegando, né? O que te separa dele é só você cortar a cabeça desse gigante. Então se prepare para conquistar, se prepare para vencer, se prepare para viver o extraordinário na sua vida. Não é o que as pessoas veem no teu exterior que vai operar um milagre, mas o que Deus colocou no seu interior é que provoca milagres. Você sabe quem você é, você sabe a caminhada que você tem, você sabe as lágrimas que você derrama diante do Senhor, você sabe quantos nãos você teve que falar para que Deus permanecesse. Deus sabe disso. Ele é o justo juiz. Sabe, descubra o que Deus colocou dentro de você. Descubra quem você é. Descubra que você talvez é um evangelista. Vai ganhar muitas vidas para Jesus. Que você é um empresário resistente. E você vai vencer nas tuas finanças, lá na tua empresa, no teu trabalho. Sabe, existe dentro de você um Pai amoroso.
Existe dentro de você um forte sacerdote do seu lar, um homem de princípios, de valores, um homem que ora, que coloca a bênção sobre a tua casa, sobre a sua família. Que existe dentro de você uma esposa sábia, uma mãe intercessora. Sabe, jovem, existe dentro de você um espírito conquistador. Jovens aí que são solteiros e solteiras, libera teu destino sobre a tua vida. Deus, Ele tem uma família para você. Deus tem descendência para você. Libere sobre você. Sabe, mais do que isso, o próprio Deus reside em você. Chegue aonde Deus quer que você chegue. Sabe, a nossa confiança não está em homens, mas em Deus que fez os céus e a terra. Davi, ele falava, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia. Nós confiamos no nosso Deus. Sempre traga à memória aquilo que te traz esperança. Nada pode calar a voz profética de um profeta de Deus. Nada. Se posicione e acredite no que a palavra de Deus diz a teu respeito. E comece a viver as verdades do Evangelho. E ninguém vai parar você. Ninguém vai parar a tua casa, a tua família, a tua descendência. O teu chamado. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu pedi para o louvor estar cantando um louvor que nós cantamos semana passada, já que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade do nosso Deus. Sabe, o nosso leão vai rugir. O gigante já está derrotado. Abra a tua voz profética. Declare a visão de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu ministério. Nós estamos vivendo um novo tempo. Tempo de declararmos os céus na terra. Tempo de liberarmos o nosso futuro. Destravarmos o nosso destino. Aleluia, Senhor. Vamos cantar esse louvor com fé, com autoridade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão. O leão está rugindo na tua casa. Estremeça diante da majestade de Jesus. O leão está rugindo sobre a tua família. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ora, mãe, Pai.
Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que muito mais Tu vais fazer, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Odeia iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade.